alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Estamos aqui no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Para todos aqueles que eu ainda não almejei um feliz e abençoado Natal com as mais ricas bênçãos do Menino Deus, que veio ao nosso encontro nascendo numa gruta, na pobreza, para nos dar o exemplo do desprendimento. Almejo neste momento a todas e todos com as mais ricas bênçãos do Menino Deus. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas talvez estivessem viajando e com as quais a gente não se contactou, e especialmente almejando a todas e todos um maravilhoso ano abençoado, saudável e feliz, ano 22, que já passaram-se diversos dias, mas que Deus então se faça presente na vida de todos e cada um de nós. Agora, devemos colocarmos-nos sempre sob o olhar, sob a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora e colocar a nossa confiança em Cristo Jesus. E, por certo, se assim fizermos, o ano 22 decorrerá sempre mais positivo. Agora, note bem, é muito importante a nossa colaboração, pois lembremos-nos daquele adágio que diz: Deus ajuda quem madruga, mas quem também se ajuda. É necessário que nós façamos também a nossa parte. E assim, com o Salmo 28, peçamos que Deus nos abençoe em todos os dias e abençoe os nossos lares no decorrer de todo o ano 22. E esse salmo nos diz que o Senhor Deus abençoe com a paz o seu povo. E quem é o povo? É cada um de nós. É você, criança, que neste momento talvez esteja ali, o Gabriel, por exemplo, que eu sei que de vez em quando um garoto de seus 9, 10 anos, e é aquela outra mocinha de 13 anos, é aquele outro adolescente de 15 anos, ou é também um casal, ou é uma pessoa idosa, seja quem for, que nós todos fazemos parte da proteção e queremos a proteção, o amparo da Trindade Santa e de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora sempre está perto, como qualquer mãe aqui na terra. Se ela pudesse, ela estaria sempre perto do seu filho, da sua filha, mas isso nem sempre é possível. Então, aqui, rezamos nesse Salmo 28, filhos de Deus, apresentai ao Senhor, apresentai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor Deus com o santo ornamento, sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam, glória a Deus. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. É isso que nós queremos
que o Senhor Deus seja realmente o dono do nosso coração. E assim como os santos procederam, aliás, como Cristo Jesus, conforme nós ouvimos nesse domingo na leitura, o Cristo Jesus passou por este mundo realizando o bem. E Ele espera isso de cada um de nós. E quanto nós gostamos quando nós vemos uma pessoa realizar o bem, colaborando com seus semelhantes. E foi assim que os santos procederam. E por isso, os santos e santas receberam um lugar especial no céu. Ou seja, nos diz a teologia, receberam um lumen glória maior do que outros, depende de cada um. Lumen glória, quer dizer, a luz da glória, vendo Cristo Jesus em maior beleza. E os santos de hoje, então, são Salvio, São Teodósio, Santa Honorata e ainda também o mártir Santo Alexandre. Neste domingo nós celebramos a Igreja Católica no mundo inteiro. É interessante, você pode acompanhar pela televisão em 3, 4 ou 10 TVs diferentes pelo mundo inteiro. Se você tem conhecimento de diversas línguas, você vai ver que lá na África, lá em Moscou, na Itália, São Paulo, Florianópolis, todos os lugares, a mesma leitura. Sempre aos domingos, são 2 leituras, uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento, e a boa nova, a boa notícia, ou seja, o Evangelho. E sempre é, de modo especial, as mesmas leituras no mundo inteiro. Isso nos mostra a grande unidade da Igreja. Então, nesse domingo, nós celebramos, aliás, já no sábado, na véspera do Dies Domini, porque já estamos nos alegrando com o dia do Senhor, então sempre sábado à tarde já é celebrada a Santa Missa de domingo. Celebramos então a festividade do batismo de Jesus no Rio Jordão por seu primo João Batista. João Batista, que é 6 meses mais idoso do que Jesus Cristo. Como é que sabemos isso? Porque se você abrir, por exemplo, o Evangelho, aliás, de São Lucas, quando o anjo Gabriel vem convidar Miriam, ou seja, Nossa Senhora, para ser a mãe do Cristo Jesus, ele também diz, também a tua prima Isabel, também ela já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril. Está bem claro em São Lucas, capítulo 1, versículo 35. Pode abrir a Bíblia Sagrada e lá você encontrará aquela que era considerada estéril e continua logo em seguida, o versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Deus e seu Filho Cristo Jesus estão acima das leis naturais e pode realizar essa graça. E nesse domingo foram lidas 2 passagens da Sagrada Escritura, uma do Antigo Testamento, especialmente do profeta Jeremias, no capítulo 42, versículos 1 a 4 e versículos 6 a 7, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 10,
versículos 34 a 38. Nós vamos explicar um pouco essa passagem, especialmente da primeira leitura do profeta Jeremias, onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e diz, Deus dizendo, eis o meu servo, o meu eleito, o meu amado, o meu filho, Cristo Jesus, diz Deus. E ele então, Deus diz claramente, Jesus Cristo, ele não quebra, veja bem, ele não quebra uma cana rachada, nem, continua, ele dizendo, Deus dizendo, nem apaga um pavio que ainda está fumegando. E ainda mais, ele também não esmorecerá e não se deixará abater. O que quer dizer a palavra de Deus aqui? Cana rachada, e não se deixe esmorecer, e ainda não apaga um pavio. Pavio, nós sabemos, é o pavio que a gente acende para que a vela fique acesa. Mas acontece que o pavio, muitas vezes, pode se apagar a chama, um vento, e por isso se coloca muitas vezes a mão. Então, todos nós sabemos que é uma cana de fazer melado, fazer açúcar. Então, uma cana inteiriça, ela inteira, se ela não for rachada, pode servir esta cana de um sustentáculo, de colocar ao lado de uma outra planta, para que o vento não derrube logo essa outra árvorezinha. Agora, se for uma cana rachada, pronto, ela estará ali levando a plantazinha junto com ela, porque ela não ficará em pé. Mas que sentido tem isto? E que sentido ainda, além de uma cana rachada, um pavio que ainda apenas fumega, que Deus diz, o meu filho está procurando cuidar para que esta vela não se apague, como quantas vezes nós, quem sabe, cuidamos, colocamos a mão para o vento não apagar a vela. E ainda mais, meu filho não esmorecerá, não desanimará. Veja agora, o profeta Jeremias viveu pelo ano 750 antes de Cristo Jesus. Portanto, há 2750 anos atrás. E veja se estas palavras não vêm ao nosso encontro, quando nós hoje vivemos assim, meio tristes, meio desanimados, com esse vírus, com o Omicron, agora com a influenza e com esse vírus novamente, Covid-19, retornando. Quando em novembro os radialistas, os jornais já pré-anunciavam, por assim dizer, ainda bem que no Natal, Ano Novo, nós vamos tirar as máscaras e tal, e poderemos viver com mais liberdade, indo para as praias, indo para os ambientes fechados, para os salões de divertimento. E o que é que aconteceu? Uma onda terrível veio prejudicar a todos nós, igualmente a Europa. Escutei ontem numa rádio, a Itália, por exemplo, a Espanha, a França, mesmo a Alemanha, estão numa situação bem mais terrível do que nós, aqui no Brasil. Então, nós vemos que esta palavra de Deus vem ao nosso encontro, andamos meio desanimados, meio tristes, e o que é que Jesus pede, e Deus pede de cada um de nós?
que diante dessa problemática nós não devemos desanimar. Assim como servo de Deus, ele procura cuidar mesmo de uma cana rachada, mesmo em qualquer situação, ele não desanima, ele não se deixa abater e também cuide então, para que a vela não se apague. Tudo isso também fala da fraqueza do ser humano, do desânimo, mas o que é que diz Cristo? Coragem, eu venci o mundo. Nós, diante desta situação toda que estamos vivendo, não podemos desanimar. Veja só, se uma pessoa, se uma senhorazinha que está esperando no seu ventre uma criança, se ela vive triste, se ela vive desanimada, se ela vive angustiada, se ela vive queixosa, que influência triste tem sobre a criança. Essa criança que está ali no seu ventre, no ventre desta mãe, que futuramente vai dar à luz essa criança, mesmo que aparentemente esta criança seja dada à luz saudável, mas o psiquismo dela, o íntimo desta criança, então vai ser uma criança bastante triste, bastante desanimada, bastante chateada sempre na vida, bastante nervosa. Mas por quê? Porque a mãe não soube passar por cima de toda esta situação difícil. E assim também, se nós tomarmos um pai ou uma mãe dentro de casa, se esta mãe, nessa pandemia toda, vive sempre nervosa, chateada, resmungando, triste, é claro que as crianças, os filhos, ou mesmo aquela mocinha, filho ou aquele moço, ou mesmo o marido, vai sentindo a influência negativa. Então, veja aquilo que Cristo Jesus nos diz a cada um de nós, como lemos em Mateus, São Mateus, capítulo 24, versículo 35, e Marcos, capítulo 13, versículo 31, e ainda São Lucas, capítulo 21, versículo 33. O que é que diz aqui? Os três evangelistas dizem: céus e terras passarão, ou seja, tudo vai passando, as árvores com o tempo vão envelhecendo, os animais também vão morrendo, os seres humanos todos vão passando, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras são eternas. Então vejam o que o profeta Jeremias, no capítulo 42, lá, inspirado por Deus, escreveu, dizendo e falando sobre uma cana rachada, um pavio que ainda está aí fumegando, mas está sendo cuidado para não ser apagado. O servo de Deus, Cristo Jesus, que ele não irá esmorecer, não irá desanimar, para dizer que a palavra de Deus vale para todos os séculos. Imagine esta palavra de Deus sendo aplicada a 2.750, 2.800 anos. Então podemos ver, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso é muito importante. E na segunda leitura que nós ouvimos também na missa de domingo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, onde diz que São João Batista estava batizando no Rio Jordão e pregando o batismo de conversão.
o batismo de mudança de vida, que as pessoas procurassem se voltar para Deus, andar pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. E as pessoas, então, vendo São João Batista, começaram a ter aquela expectativa. Será que ele não é o Salvador Cristo Jesus? Que nós estamos esperando, o Messias. E o que é que, leia, por exemplo, você pode ler claramente onde ele diz, São João Batista, eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou, o Messias. Ele virá depois de mim, eu apenas batismo de vocês com batismo de água. Mas depois de mim virá alguém que é mais forte, mais importante, mais digno do que eu. Eu nem sequer sou digno para desatar, para desamarrar as correias, os barbantes de sua sandália. Ele vos batizará pela água. O que quer dizer água? A água purifica o nosso íntimo, nos apaga o pecado original, ou seja, o pecado de orgulho de nossos primeiros pais. Então, ele vos batizará pela água e o que mais? Pelo Espírito Santo, a graça santificante que nós recebemos na hora do batismo. Ele, então, nos dará esta grande graça. E também pelo fogo. O que faz o fogo? O fogo, por onde passa, vai destruindo tudo. Se pega uma casa de madeira, queima completamente. Se, por exemplo, pega em qualquer situação e se naquela casa, infelizmente, está uma pessoa dormindo e se não acorda, queima, como já tem acontecido, até queimar crianças. Então, o fogo apaga, queima o nosso pecado original. Então, ele vos batizará pela água, pelo Espírito Santo e pelo fogo. Então, pelo batismo que nós recebemos, não é o batismo de São João Batista, é o batismo que está instituído, se nós tomarmos por Mateus capítulo 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz Cristo, e de ensinai a minha doutrina, batizai a todas as pessoas. E também, se você abrir a Bíblia Sagrada, em São Marcos, capítulo 16, versículo 16, ide pelo mundo inteiro, Cristo novamente acentuando, e ensinai a minha doutrina, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui você deverá perceber o seguinte, Cristo Jesus se refere à salvação para todos aqueles que estão em contato com a sua palavra. E estas pessoas, sim, deverão procurar aceitar o batismo para purificar-se e tornar-se filhos adotivos de Deus. Agora, bilhões de seres humanos, chineses, japoneses, enfim, russos, que nunca tiveram contato com a mensagem de Cristo, nunca ouviram falar de Cristo Jesus, como acontece tantas pessoas pelo mundo, estas pessoas igualmente vão salvar-se, claro, seguindo a lei natural. Qual é essa lei natural? Fazer o bem e evitar o mal. Se essas pessoas assim procederem, receberão a salvação. Agora, nós, da nossa parte, então devemos sempre vivenciar, praticar
o nosso compromisso do batismo, realmente amar a Deus, amar o seu Filho Cristo Jesus. E como? Aquilo que Cristo diz, os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Então, nós devemos lutar, nos esforçar para viver o nosso batismo. E por isso, agradeçamos a Cristo Jesus, a Deus nosso Pai, a graça de nós termos sido batizados um dia. E eu, por exemplo, nasci dia 16 de janeiro de 1935 e já fui batizado dia 27 de janeiro, portanto, uns 11, 12 dias depois. E nesse domingo estarei celebrando a Santa Missa na TV, às 7h30 da manhã, agradecendo a minha vida, a missa de ação de graça, agradecendo a Deus a minha vida e todos os talentos, todas as graças, a graça do sacerdócio, que eu tive a graça de ter. Claro que houve a minha colaboração, porque não é fácil ser padre. Quando eu comecei a estudar, já falei aqui, nós éramos 46 adolescentes ou jovens que começamos no seminário de São Lugero, depois de 19 anos de estudos, e graças a Deus, Deus me deu uma certa capacidade intelectual, nunca rodei. Dia 8 de dezembro de 1960, tive a graça de ser ordenado presbítero, sacerdote, dia 8 de dezembro, 61 anos que eu tenho a graça de ser sacerdote, dos quais 53 trabalhando em Florianópolis, na Rádio Guarujá, 50 e poucos anos, na TV Primer, 18 anos, sempre levando a mensagem de vida, otimismo e esperança. Então, prezados telespectadores, e eu agradeço a vida sacerdotal, me sinto muito realizado e feliz na minha existência sacerdotal, e agradeço a todas as pessoas que colaboraram comigo, e meus pais, irmãos, parentes, mas tantas centenas ou milhares de pessoas que rezaram por mim, enquanto era jovem estudante, tendo muitas propostas na vida. Ficamos padres apenas em 2, com a graça de Deus. E como eu disse, me sinto muito feliz, pois vocação acertada, vida feliz. E terminando o nosso programa, até eu gostaria que ele se prolongasse mais, mas amemos sempre a graça de sermos seguidores da mensagem de Cristo, vivenciamos o nosso batismo. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós, para nos iluminar, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis da vida, e coloquemos-nos em sintonia também com todos os nossos irmãos sofredores nessas enxurradas, enchentes, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, tantos outros lugares, e também tantos que infelizmente foram tragadas nas águas, em lagos ou nos mares, e alguns por causa de descuido. Deverão observar as leis, tanto do trânsito como dos mares, dos bombeiros. E agora a bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção da água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.